meus fofinhos e minhas fofinhas, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, Nostálgica. E aí eu tava assistindo os vídeos no TikTok, uns editzinhos ali. E aí eu comecei a ver um monte de edit de Titanic. Eu falei, cara, eu vou assistir esse filme de novo. Só que esse filme, né, tem 2 horas e pouco, quase 3 horas. Então, normalmente eu pulo, olha que coisa horrível. Normalmente eu pulo o início do filme e só começo a ver a parte que aparece a Rose, o Jack, né, e todo aquele rolê. Então é isso que a gente vai falar sobre isso. Não conhece, pra quem nasceu de 2010 pra cá, 2015, sei lá, se você nasceu ano passado, tô te informando, a gente tá em 2025. Fizeram um filme em 95, 96, por aí, e foi lançado em 97, né, que é com a Kate Winslet e com o Leonardo DiCaprio, que foi o ano que os dois bombaram e foram lançados pro mundo todo, né, inclusive o Leonardo DiCaprio tava nessa skin aqui, ó, top. Nessa época eu lembro que eu nem gostava tanto do filme. Nessa época não, porque eu nasci em 96, né? Então eu só vim acompanhar o filme em 2000 pra cá. E engraçado é porque eu lembro que eu nem gostava da história do filme. E eu assistia mais por conta do Leonardo DiCaprio, que era o hype daquela época. E, ai, porque o Leonardo DiCaprio, pai, a mulhinha. Eu lembro que a Gisele Bündchen, eu nem sei se a Gisele Bündchen namorava com ele nessa época, mas eles eram tipo o casal top do rolê. E aí, nasceu de 2015, 2020, nasceu em 2024, sei lá. Conta a história de várias famílias, né? Mas foca mais na Rose e no Jack, que é uma menina que tá vindo da Inglaterra, ela tá indo da Inglaterra para os Estados Unidos porque ela tá de casamento marcado com um riquíssimo, né? Acho que é um bancário, né? E aí o que acontece? Ela tá nesse casamento meio que forçado porque a família dela é pobre. Na verdade, a família dela não é pobre, né? A família dela ficou falida depois de muitas dívidas ali. E ela tem esse casamento meio que arranjado com um figurão dali, porque é pra ganhar dinheiro, viver uma vida ok. Até aí, gente, suavone, cada um fala o que quer da vida, né? Não tem problema nenhum. Só que o problema, meu amor, se chama Jack Dawson. Esse miserável aqui, ele transforma a vida da Rose, ele nem transforma, né? Ele entra na vida dela de uma maneira, assim, absurda. Apesar de muito rica, é uma menina que vive ali um rolê muito vazio, né? De festa, de bebida, de gente rica que vive aquele rolê social ali por obrigação. E ela não dá risadas verdadeiras, ela não se sente apaixonada pelo cara, porque pelo que eu entendo e pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu li, a Rose nessa época tinha 17 anos, né? Então ela é uma menina muito, muito jovem, que tava sendo meio que forçada ali a casar. E aí o que acontece? No meio de uma loucura ali, que ela se sente muito invadida, né? Porque a mãe meio que força mesmo ela a casar, ela vai se jogar do navio. Lembrando que vamos falar um pouquinho. Eu não sou professora de geografia, isso é o que eu pesquiso, tá? Porque eu sou muito curiosa. O Oceano Atlântico, principalmente o Oceano Atlântico Norte, é muito, 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 muito frio. Frio do nível de ter iceberg, que é o causador de todo esse rolê. Então, pra você ter ideia, todo o rolê é abaixo de 0 graus, muito abaixo de 0 graus. Então ela pensou assim, poxa, não quero casar com esse doidão aí. Então o que é que eu vou fazer? Vou me matar. Só que no meio do caminho tinha quem? Jack Dawson. E aí ele fala pra ela, né, não pula. Ela, eu vou pular, e pipipi, papapó. Resumindo, ele consegue fazer ali a leleia dele ali, o papinho, e consegue pegar ela de volta. E aí, gente, que começa toda a história. Por quê? Porque ele é um menino pobre, né, que os pais morreram, deixaram ele na merda. Então ele mora na rua, dorme embaixo de ponte. É um menino que não tá nem aí. Só que a gente tem esse contraste do filme, porque é uma menina de 17 anos, que rica, supostamente vive numa condição social muito alta, né? Pode não viver mais os dias de glória, mas tem uma condição boa. E tem um menino pobre que tem uma gana de viver assim absurda, que quer ir para vários países. Conseguiu a passagem do Titanic no poker, porque ele nem dinheiro para comprar a porra da passagem. Então assim, todo esse rolê a gente começa a ver isso, também começa a perceber isso. Porque ela tem uma vida muito certinha ali com a mãe, com o noivo, né? Pessoas muito frias. E tem o Jack ali, meninão, levando ela pra ensinar ela a cuspir, ensinando ela a rotar, ensinando ela a fazer, dançando lá no lugar onde os funcionários do navio participavam. E ela não tava nada acostumada com isso, né? E aí que começa a desenrolar, porque a mãe começa a perceber o interesse dela por ele, o dele por ela, e o noivo ali boiando feito merda no vaso, né? Porque ele tá sobrando um cornão. Coisas que me faz mais gostar desse filme e assim, e assistir e repetir, é esse lance do amor puro. Que é aquele amor onde a gente... que é amor até infantil, né? Porque a gente não
pesa na balança as coisas. A gente não pesa, ela ia ter um casamento sem amor, mas ela ia ter um casamento de estabilidade financeira. Então, ela nunca ia precisar passar fome, ela nunca ia precisar trabalhar, ela ia dar uma vida completamente sossegada e tranquila para os filhos, né? Porque a gente tem que pensar a longo prazo, a gente não vai pensar no amanhã. E, em compensação, você tem um grande amor da sua vida, mas é um cara pobre que não tem intuito nenhum de crescer ou de trabalhar com coisa. Ele fazia aqueles desenhos ali e vendia por 10 centavos, de 5 centavos. Ele fala assim, então assim, que é até uma pauta do jantar, que a Molly fala assim, a Molly não, a mãe da Rosie fala, você acha esse tipo de vida, né, sem raízes atraente? Ele fala assim, mas tudo que eu preciso de armas, gente. E aí a gente vai começar a debater. Acho incrível essa possibilidade do amor. Esse amor avassalador. Que é aquele amor que faz você romper barreiras, você viajar quilômetros, você ficar sem dormir, você quebrar as coisas, você ser uma coisa inimaginável. É aquele amor avassalador, aquele amor que você perde medo até de morrer. Porque você quer viver aquilo. E eu super entendo esse tipo de amor. Mas, se a gente parar pra pensar, a mãe da Rosie não estava errada, gente. Obviamente, quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu pensava assim, nossa, que velha chata, não, isso... Mas ela tava vendo o correto, ela tava vendo pra filha o futuro que ela queria. E tá tudo bem, ela queria estabilidade, porque como ela não teve um marido que deu estabilidade, ela não queria que a filha passasse pelaquela coisa que ela passou. E tá tudo certo. O meu eu infantil diz que ela deve ficar com o Jack porque é o Leonardo DiCaprio, mas é pobre. Detalhe que quando eles desembarcassem do navio, quando o navio fosse atracar lá em Nova York, eles não tinham pra onde ir, porque eles não tinham onde morar. Eles iam morar embaixo da ponte. Mas amor não enche barriga e pipipi. Realmente, amor não enche barriga, gente. Na verdade, enche, né? Porque menino, depois de 9 meses, exagerado. Mas aí onde você pensa assim, acontece, eles vivem todo esse relacionamento aí, né, durante essas 2 horas e meia de filme, que dura em torno, eu acho, que de 4 dias, eu acho que não chega nem a isso. E aí ela começa a ver que a mãe dela pensa muito nessa questão financeira e ela não queria viver dessa maneira, e eu super respeito, eu acho que você tem que viver o que você gosta. Obviamente que, gente, não vamos ser hipócritas, uma estabilidade financeira é excelente. Que é você falar, mas dinheiro não é importante. Dinheiro é importante, sim. E você que tá falando isso é porque você tem dinheiro, minha gente. É uma pessoa que fala que, porque eu queria comprar, né? A gente quer comprar. Porque a gente quer coisa boa, a gente quer viver coisa boa, a gente quer... Isso não quer, independente de você estar luxando ou não. Mas ela não queria viver aquele rolê. Descobriu que o noivo dela era um cara violento, porque ele bateu nela, né? Começou a ser grosso, gritar com ela. Coisas que homens, que não tô generalizando, mas alguns homens que têm poder, eles costumam ser desse jeito, um pouco agressivo. E aí o que acontece? Acontece que quando o Jack morre, sim, gente, spoiler, pra você que nunca viu um filme de 30 anos atrás, o Jack, ele morre. Porque, e aí vem a teoria da Tab. Ela consegue um bote, porque o noivo dela, o Carl Hockley, ele consegue um bote, aqueles botes salva-vida, pra que ela com a mãe, com todo mundo vá pra água lá, né? Consegue desembarcar. Só que ela é muito apaixonadinha ali e tal, ela pula e prefere ficar com o Jack, e aí eles vão dar um jeito. Na hora que o navio, né, o navio quebra, assim, e aí ele afunda, eles ficam procurando coisas pra se segurar. Só que, como eu já expliquei, a água é muito, 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 muito fria. Então, ia dar uma merda ali. Ele consegue uma porta. Essa imagem aqui. Ele consegue uma porta. E ela fica deitada em cima. E ele fica dentro da água. Então, metade do pescoço pra fora. Em algum momento, esses membros iam congelar, gente. Porque além da água ser extremamente negativa, né? Muito fria, ia dar uma merda. Então, assim, a questionamento que toda a teoria de 30 anos atrás não daria para os dois ficarem na mesma... eu acho que até daria, gente. Vamos ter essa discussão. Eu acho que até daria para ficar na mesma madeira. Só que aí entra a questão. Se você... Quando a gente bota uma superfície... Vamos lá, vou pegar aqui. Você bota uma superfície assim, na água e você botar peso desse lado e desse lado, a tendência é que ele
afunde. Então eu acho que até daria para os dois ficarem ali, só que iria afundar. Então eu acho que o correto era ele ter deixado ela ali em cima e ter procurado outro lugar, tipo outra porta, né, pra ficar em cima, ou um piano, sei lá, whatever, o que tivesse ali pra ficar. Porque a gente sabe que aquela opção ali não daria. O que acontece? Depois que mais de 1.500 pessoas caíram no mar, os botes demoraram muito, muito tempo. Quando voltaram, a maioria das pessoas já tinham morrido congeladas ali da água. Não morreram nem em si da queda do navio, nem morreram mais da água mesmo, que estava muito, muito, muito congelada. Ela consegue sobreviver, só que ela não fica com a mãe e nem com o noivo. Ela segue o caminho dela lá. A história não exemplifica o que ela vai fazer da vida, né? Porque aí também seria demais. Mas ela casa, tem filhos, tem netos e seguiu a vida. Mas no final do filme ela tá ali contando toda aquela história e ela fala que o coração dela é um oceano profundo e cheio de lembranças que ela não queria compartilhar com ninguém, tititi. Enfim, eu tava lendo hoje que tem uma teoria que diz que a Rose fantasiou todo o Jack na cabeça dela e que aquilo ali foi só uma forma que ela teve de fugir da realidade. Assim, eu até poderia concordar com essa teoria, que tanto faz, tanto fez, porque não vai mudar o roteiro do filme. Mas se for uma coisa que ela fantasiou, então ela também fantasiou o Fabrício, ela também fantasiou o Tony. Então toda aquela galera que vivia no contexto dele foi fantasiada, né? Então assim, tem algumas teorias. Eu amo esse filme. E é um filme triste porque é uma história real. É uma história que foi inconsequência mesmo. Eu acho que não foi coisa da natureza, foi erro humano. Eu acho que perderam ali o controle, não sabiam meio que mexer, era a viagem inaugural dele, então não sabiam meio que como mexer com aquele rolê ali e fizeram cagada, gente. E 1.500 pessoas, né, pagaram o preço de todas essas cagadas. Fora aquela galera que caiu na água, que a gente não sabe escrever, enfim. Né? Eu acho muito bonita a história de amor, porque independente, gente, de toda que a gente falou aqui, classe social, do que tal, mas o que eu tô falando é assim, que independente de tudo isso, o amor é uma coisa muito bonita de ser vivida, assim, um amor puro, porque ali ela não estava interessada em dinheiro, e onde eles iam fazer aquele amor de adolescente, né, que você, eu quero ficar com fulano pra sempre. Às vezes poderia até que eles tivessem, por exemplo, se o navio não tivesse afundado, né, eles tivessem desembarcado no navio, pode ser que aquilo nem ia pra frente. Mas só de você viver aquele rolê, né? Porque eu lembro que eu tinha um relacionamento, eu tive um primeiro namorico na escola, quando eu tinha 16, 17 anos. E aí eu apaixonada ali, eu pensava, nossa, vou ficar com esse cara pra sempre. Ou então se a gente acabar, eu nunca mais vou gostar de ninguém. Igual eu gosto dele. Pula pra 10 anos depois, né? Enfim, é um dos meus filmes favoritos. Ganhou inúmeros Oscars aí. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio até hoje continuam sendo um dos meus atores favoritos. É uma história muito bonita, é uma história triste, mas é uma história muito bonita porque, assim, é uma história de amor, gente. E toda história de amor, independente se eles terminam junto ou não, é aquela teoria, né? Tem amores que foram feitos para serem vividos e tem amores que não foram feitos para serem vividos, só para serem sentidos. Então, olha como eu tô filosofando hoje. Mas é aquela coisa, pelo menos a gente viveu. Independente se deu certo, se não deu certo, se a gente saiu maluca, não saiu, se a gente tá pagando terapia ou se não tá, o importante é que a gente tá vivendo. E tá suave. Minha gente, beijo. Deixem nos comentários o que vocês querem saber dos próximos vídeos. Deem um like, compartilhem com os amigos. Enfim, aqui é conversa informal, tá? Beijo, meus fofinhos. Até o próximo vídeo.